Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de lisossomos. Primeiro, vamos definir o que são os lisossomos. Os lisossomos são organela citoplasmática. Ele possui o formato de vesículas esféricas e eles estão repletas de enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas elas vão ser extremamente importantes e nós vamos mostrar as funções dessas enzimas digestivas ao longo dessa videoaula. Essas enzimas, por sua vez, elas são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Já falamos dessa organela em aulas anteriores e eu comentei que o retículo endoplasmático rugoso ele produz proteínas que normalmente são exportadas da célula. Contudo, veremos exemplos de enzimas digestivas nessa videoaula que são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso e utilizadas pela própria célula. Uma vez que as enzimas foram produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, elas são empacotadas pelo complexo de Golgi. Também já falamos a respeito dessa organela em videoaulas anteriores. E quais são as funções das enzimas digestivas? Elas vão participar tanto da digestão autofágica quanto da digestão heterofágica. Vejamos agora o que é a digestão autofágica e digestão heterofágica. A digestão autofágica é aquela digestão de materiais intracelulares. Por exemplo, todas as organelas celulares, elas um dia vão ficar velhas, vão ficar inativas, vão ter um mau funcionamento. Quando ocorre esse processo, essas organelas elas vão enviar sinais bioquímicos para a própria célula e, uma vez esses sinais bioquímicos enviados e reconhecidos pelos lisossomos, vão ativar esses lisossomos e vão permitir com que as enzimas digestivas atuem e ocorra a digestão dessa organela que não funciona corretamente. Por outro lado, existe a digestão heterofágica. Nesse modelo de digestão, ocorre que a digestão são de materiais que estão localizados fora da célula. Por exemplo, se uma célula de defesa do nosso organismo reconhece um invasor como um vírus, uma bactéria, um protozoário, uma proteína qualquer, ele vai emitir pseudópodes e vai englobar esse material estranho ao nosso organismo. Uma vez englobado, novamente os lisossomos vão entrar em ação e vai ocorrer a digestão deste material. Também há outros exemplos de células que vão digerir os materiais não como fim de proteção, mas como fim da própria nutrição desta célula. Na figura abaixo, existe uma ilustração mostrando esses dois fenômenos de digestão autofágica e de digestão heterofágica. Vamos analisar a figura para compreender esses conceitos. A figura representa uma célula. Nesta célula já estudamos a membrana plasmática que reveste toda a célula e perceba que numa determinada região dessa membrana plasmática ocorreu uma abaulação dessa membrana, formando um sáculo. Este sáculo, pessoal, o que ele vai fazer? Olha, ele vai recolher material que está do lado extracelular, do lado de fora da célula. Este material está escrito na figura, o material sendo pinocitado. Nós vamos ver o que é pinocitose e vamos ver também o que é fagocitose, tal como autocitose. Vamos começar falando de pinocitose. A definição de pinocitose nos ensina que a pinocitose ocorre quando material líquido ele é incorporado no interior da célula para fins de digestão. Muito bom. Então, a célula vai
reconhecer material extracelular na forma líquida, vai ocorrer a formação de uma vesícula, graças à movimentação da membrana plasmática. Esta vesícula formada é chamada de pinossomo. De forma semelhante, quando a célula reconhece o material extracelular na forma sólida, quais são os materiais sólidos? Um vírus, uma bactéria, protozoário, proteínas, açúcares, entre outros. Então, quando a célula reconhece o material sólido, ela vai emitir pseudópodes. Esses pseudópodes vão englobar este material sólido e também vão formar uma vesícula. Contudo, essa vesícula agora é chamada de fagossomo. O que acontece então? Tanto o fagossomo quanto o pinossomo são vesículas que empacotaram partículas extracelulares. No caso do pinossomo, o englobamento e o empacotamento de estruturas líquidas. O fagossomo, o empacotamento de estruturas sólidas. Mas eu disse também para vocês que as próprias organelas celulares podem ser digeridas. Por exemplo, veja ainda nesta figura a ilustração de uma mitocôndria. Vamos supor que essa mitocôndria seja uma mitocôndria velha e não consiga mais desenvolver as suas funções. Esta mitocôndria em questão vai liberar sinais bioquímicos, onde ocorrerá a formação de uma vesícula em torno da mitocôndria. Esta vesícula ela vai ser chamada de vacúolo autofágico. E a partir da formação desse vacúolo autofágico, os lisossomos também entrarão em ação e ocorrerá o processo de digestão desta mitocôndria. Veja, o exemplo mostra uma mitocôndria, contudo, qualquer outra organela citoplasmática pode passar pelo processo de digestão. Nesse caso, como é uma estrutura própria da célula que está sendo digerida, é um processo de autodigestão. Então, nós temos digestão autofágica, é a digestão de materiais intracelulares. O exemplo que eu mostrei, a mitocôndria sendo digerida. Digestão heterofágica, é a digestão de materiais do lado de fora da célula. Como exemplo, digestão de materiais na forma líquida e digestão de materiais na forma sólida. Vamos estudar a função do lisossomo primário e a digestão heterofágica. Então, o que nós já sabemos? O lisossomo é uma organela citoplasmática que vai digerir materiais tanto extracelulares quanto intracelulares. Essa digestão ocorre uma vez que o retículo endoplasmático rugoso secreta enzimas digestivas, que essas enzimas digestivas, por sua vez, elas são empacotadas no complexo de Golgi, formando o lisossomo. Neste caso, o lisossomo primário. Lisossomo primário, então, é uma organela citoplasmática que abriga dezenas de enzimas digestivas. Acredita-se que seja por volta de 80 enzimas digestivas diferentes que cada lisossomo primário empacota. No interior dos lisossomos, ocorre a formação de um ambiente ácido, com um pH aproximadamente em torno de 4,5. Isso pode variar, pode ser 4, 4,7, mas normalmente é um ambiente ácido. Esse ambiente ácido é um ambiente propício para o bom funcionamento dessas enzimas digestivas. Então veja, imagine que ocorre algum acidente e que por algum motivo ocorra a ruptura desse lisossomo primário. Como essas enzimas digestivas elas funcionam em um ambiente ácido, se essas enzimas forem liberadas para o citoplasma,
que possui, por sua vez, um ambiente alcalino, em torno de 7,3, 7,4, essas enzimas elas não vão atuar. Isso vai proteger a célula. Lembra que eu já coloquei em aulas anteriores o funcionamento enzimático. E um fator importante para o funcionamento enzimático seria o próprio pH. Então, a figura inferior mostra uma célula e eu desenhei para vocês uma vesícula esférica contendo no seu interior inúmeras enzimas digestivas. Esta enzima desenhada nessa figura representa um lisossomo primário. Vejamos o que acontece. Uma célula em contato com uma partícula extracelular, ela pode englobar esta partícula. O englobamento dessa partícula ocorre a partir da formação de pseudópodes. Na figura abaixo, eu desenhei uma célula e esta célula, por meio de deformação do citoplasma, emitiu prolongamentos, que são os pseudópodes. Esses pseudópodes, eles vão englobar a partícula que será digerida, formando desta maneira um fagossomo, caso essa partícula a ser englobada seja uma partícula sólida. Se for uma partícula líquida, ocorrerá a formação de um pinossomo. Muito bem. Após a formação dessa vesícula, tanto a partícula sólida quanto a partícula líquida vai ser incorporada para o interior da célula. Neste momento, o que vai acontecer? A ativação do lisossomo primário, transformando-o em lisossomo secundário. O lisossomo secundário, ele também é conhecido como vacúolo digestivo. E o que é o lisossomo secundário? Nada mais é do que o resultado entre a fusão da vesícula de fagocitose, o pinossomo, o fagossomo ou o autossomo, dependendo da partícula que foi englobada, com o lisossomo primário. O lisossomo primário é aquele lisossomo inativo que apresenta enzimas digestivas. Então, vejamos a figura inferior. Ocorreu o englobamento, vamos supor, de uma partícula sólida, formando um fagossomo. Este fagossomo, ele vai entrar em contato com o lisossomo primário. O resultado da fusão entre o fagossomo e o lisossomo primário é a formação do lisossomo secundário. O lisossomo secundário vai enviar as enzimas digestivas para o interior do fagossomo. Esse fagossomo, por sua vez, vai ter o material digerido, conforme mostra a figura inferior. Veja, o fagossomo com as partículas sólidas e grandes no seu interior. A figura inferior mostra, após a ação enzimática das enzimas digestivas contidas no interior do lisossomo, a digestão do material que está contida no interior do fagossomo. Lembrando que digestão é a transformação de macro para micromoléculas. Foi exatamente o que aconteceu nesta ilustração. Uma vez digerido os elementos, o que vai acontecer? No processo de digestão, tudo aquilo que foi digerido e possui um interesse nutricional ou fisiológico para a célula vai ser absorvido. Aquilo que não representa um interesse para a célula vai ser eliminado. A eliminação do material que foi digerido pelos lisossomos durante o processo de digestão intracelular ocorre por meio da plasmocitose. Desta maneira,
nós podemos definir a plasmocitose como sendo a eliminação dos resíduos da digestão celular. Então veja bem, pessoal, todo aquele material que foi digerido, parte dele será utilizada para fins energéticos e nutricionais para a própria célula. Aquilo que não tem interesse vai ser eliminado da célula e esse processo de eliminação recebe o nome de plasmocitose. Conforme dito, na digestão celular, os nutrientes são reaproveitados pela célula e os demais resíduos são eliminados também pela célula. Eu preparei uma animação para mostrar todos os eventos da ação dos lisossomos. A ilustração mostra uma célula típica, com as organelas celulares, somente algumas que eu desenhei, eu não desenhei todas. O que é importante é reconhecer os lisossomos e, no seu interior, as enzimas digestivas. No lado extracelular, uma partícula sólida que será englobada e posteriormente digerida por ação das enzimas dos lisossomos. Assim, a célula começa a emitir prolongamentos, que são os pseudópodes. Esses pseudópodes, por sua vez, vai englobar o material a ser digerido, formando, no caso em questão, um fagossomo. Este fagossomo é incorporado para o interior da célula e ocorrerá a ativação do lisossomo primário. Lembre que o lisossomo primário é aquele lisossomo que possui as enzimas digestivas, em torno de 80 enzimas digestivas conhecidas. Assim, os lisossomos primários são enviados até o fagossomo, ocorrerá uma reação bioquímica onde a ação das enzimas digestivas vão transformar aquele material grande que foi fagocitado em pequenas estruturas. Este é o processo de digestão, transformação de macro em micromoléculas. Dessas micromoléculas, o que tiver interesse digestivo será reaproveitado pela célula. O que não tiver interesse fisiológico será eliminado por meio da plasmocitose. Então vamos rever a animação da ação dos lisossomos. Vejamos um esquema da digestão celular. A digestão celular, conforme já foi demonstrado nesse vídeo, pode ser por fagocitose, quando ocorre o englobamento de partículas sólidas. Pinocitose, quando ocorre o englobamento de partículas líquidas. Ou autocitose, quando ocorre o englobamento de estruturas da própria célula. Uma vez que ocorreu o englobamento dessas partículas, vai ocorrer a formação de um fagossomo, caso o material tenha sido fagocitado, ou uma vesícula chamada de pinossomo, caso o material tenha sido pinocitado, ou um autossomo, caso o material seja uma organela da própria célula. Assim, no fagossomo, o lisossomo primário mais o fagossomo dá origem a um lisossomo secundário. Da mesma maneira, a união de um lisossomo primário mais um pinossomo forma um lisossomo secundário. E, por fim, o lisossomo primário mais um autossomo
também forma o lisossomo secundário. Lembrando então que o lisossomo secundário é aquele lisossomo que foi unido com uma das vesículas, não importa qual tipo de vesícula, seja fagossomo, pinossomo e autossomo. E este lisossomo secundário apresenta a função digestiva. Por fim, tanto o fagossomo quanto o pinossomo são originados a partir de digestão de produtos extracelulares. Já o autossomo, por sua vez, ocorre na formação da digestão de produtos intracelulares. Vamos agora rever os principais conceitos que foram discutidos nesta videoaula. Digestão é a transformação de macro para micromoléculas. Digestão autofágica é a digestão de estruturas da própria célula. Digestão heterofágica é a digestão de estruturas de origem extracelular. Lisossomo primário é a vesícula que contém as enzimas digestivas. Lisossomo secundário é o lisossomo primário fundido com uma vesícula de fagossomo, pinossomo ou autossomo. Fagossomo é a vesícula que engloba o material sólido a ser digerido. Pinossomo é a vesícula que engloba o material líquido a ser digerido. Autossomo é a vesícula que engloba o material da própria célula que será digerido. Esse foi meu vídeo a respeito de lisossomos. Espero que vocês tenham gostado e compreendido os conceitos. Se não for inscrito, por favor, se inscrevam no canal. Se possível, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir ao meu vídeo e até a próxima videoaula.